Olá, aqui quem vos fala é o professor Azamor. Quero cumprimentá-lo com a graça do Senhor. Nós estaremos falando nesse vídeo de algo assim muito importante, interessante, muito atual. Eu gostaria que, se você se esforçasse para ver esse vídeo, é um pouquinho longo, e compartilhasse principalmente com os jovens, para que os jovens possam estar mais antenados, mais ligados, e por conseguinte aprenderem um pouco mais do que nós chamamos de Big Techs, da IA, inteligência artificial, algo que vem correndo no seu desenvolvimento e nas suas aplicabilidades no dia a dia, na vida pessoal, na vida profissional e na vida educacional. Então, nós vamos falar de algo assim muito importante. E aí você pode fazer a indagação, mas professor Azamor ou pastor Azamor, o que tem a ver isso historicamente com o conceito da igreja? Muito a ver. E eu abro este vídeo dizendo o seguinte, lá no livro de Daniel, diz: Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro, até o fim do tempo. É o que nós estamos vendo hoje. Muitos correrão de uma parte para a outra. É o que nós estamos vendo hoje. E a ciência se multiplicará. Quando Daniel escreve, naturalmente, pela sua clara evidência e recepção daquilo que Deus ministrou na sua mente e coração, ele fala de três aspectos interessantes. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicar. Três fatos ou três episódios que hoje, nesse século presente, chamado pós-moderno, nós estamos vivendo. Então é importante clarear a nossa mente, nosso entendimento, para que nós possamos viver, entender e compreender de fato o tempo que nós estamos passando como igreja do Senhor. E quando eu falo igreja, eu abro um pouco a questão de entendimento. A sociedade está vivendo, não só a igreja. A igreja tem experimentado desafios grandes e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Professor, qual é o tema? Inteligência artificial e o seu impacto na sociedade. Como igreja, eu falo um texto que me dá total respaldo para ministrar através desse vídeo e para a sociedade, com uma maneira ampla, total e restrita. Eu quero dizer para vocês sobre a questão da inteligência artificial, que ela tem influenciado bastante em todos os meios, inclusive os meios cristãos, os meios profissionais e etc. Só pode definir para nós o que é IA, inteligência artificial? Sim. A inteligência artificial é a capacidade de uma máquina, presta atenção nisso, imitar a inteligência humana, realizando tarefas como reconhecimento de fala, tomada de decisões, traduções de idiomas, na vida cultural, na vida de negócios, porque a inteligência artificial ajuda você a reformular e a formular entendimentos novos, com aprendizados novos e dentro de uma metodologia que nem sempre você encontraria, digamos assim, mais rapidamente para te trazer benefícios e respostas dentro de um tempo que nós entendemos que é um tempo de urgência. Então, a história breve da inteligência artificial, ela foi criada em torno de 1956. Veja como é que é muito antiga e ela foi evoluindo e crescendo durante uma conferência em Dartmouth, no College, lá nos Estados Unidos. Muitas coisas vêm dos Estados Unidos, ou seja, a maior, né? Os maiores desenvolvimentos, cultura, eh, tecnologia e etc., vem dos Estados Unidos. Então, naturalmente, isso se estendeu para todo mundo e nós hoje aqui no Brasil sofremos, né, diretamente também com essa questão da inovação das Big Techs, porque são formações que vêm de quem? Por exemplo, Alexa. Muitas pessoas já têm Alexa dentro de casa e falam, Alexa, liga a TV. Alexa, apaga as luzes. Alexa, liga as luzes. E a Alexa vai e dá um comando que muitos não entendem, mas que a luz apaga, apaga, que a luz acende, acende, a TV acende, a TV liga, né, ou desliga. Então, a Alexa é um conjunto de informações dentro da inteligência artificial, uma questão robótica que ajuda-nos e nos favorece dentro do conjunto do lar, atendendo coisas que você teria que se levantar e hoje você não precisa mais. Então, tudo isso foi desenvolvido através do Google, através de vários sistemas de informáticas para trazer resposta mais imediata às tarefas diárias da sociedade. Ela também é aplicada na saúde, ela também é aplicada no esporte, trazendo mais o que, professor Azamor? Mais eficiência e mais qualidade e assertividade nas informações. Coisas que nós levaríamos muito tempo para pesquisar, para ler um livro,
buscar uma informação mais detalhada, hoje a inteligência artificial te favorece com rapidez, com recursos extremamente moderníssimos e que atende às demandas da sociedade crescente em vários níveis. Por exemplo, a saúde agora, ela vai ser impactada grandemente com as camas chamadas PedMeds. São camas de alta tecnologia. Dizem que é a alta tecnologia que chega a patamares muito grandes. Eu não vou nem entrar nesse detalhe porque é muito discutido isso e muitas pessoas terão dúvidas e não entenderão. Então, nós não vamos entrar neste mérito. Você pesquisa aí, as pessoas falam assim, pesquisa, dá um Google aí. Não dá um Google, não. Vai no Yandex, que é um sistema de busca russo muito bom e não abre muito os teus conceitos de pesquisa, ou seja, é fechado. E tem também o DuckDuckGo, que eu recomendo vocês. Não é tão muito usual como o Google, mas o Index e o DuckDuckGo, ele é muito bom para que você possa pesquisar, tá bom? Então, Yandex é um site de busca russo, muito bom. Se eu estiver falando errado, depois você põe lá, melhor site de busca é, russo, você vai encontrar lá. Inclusive boas imagens também, imagens para você que vai usar alguma coisa de criatividade, imagens sem direitos autorais. Muito bom para você usar e não vai ter que pagar, tá bom? Eu falei também da questão do transporte, falei da saúde, camas BedMed, grava isso aí, anota e pesquisa, e você vai entender o que é isso. Já está com bastante informações na internet. O transporte também, como os carros autônomos que utilizam a inteligência artificial para naturalmente ser dirigido por ela, evita mais acidentes, porque ela tem toda uma sinalização, toda uma captação de informações no entorno do carro que oferece mais segurança. Na educação, plataforma de aprendizados personalizados que adaptam o conteúdo ao ritmo do aluno, coisas que para o professor é muito difícil, porque os alunos hoje têm uma variedade muito grande de intelecto, de aprendizados e etc. E dentro da IA, ele consegue trazer ou levar ao aluno uma forma de aprendizado dentro da sua linha de entendimento e de compreensão. A eficiência, a inteligência artificial pode realizar tarefas repetitivas de forma mais rápida e precisa que os humanos. Está aí um dos grandes problemas. E um problema que eu vou já estender será o índice de desemprego que vai acontecer em larga escala. Mas não se preocupe não, que as pessoas falam assim, vai ter desemprego. O mundo ele é muito cíclico, ele muda, ele altera ou alterna as coisas, mas essa questão cíclica, enquanto se tira um emprego, ele se abre uma porta de um novo emprego, porque vai chegar novas tecnologias, novos níveis e novas profissões de empregabilidade. Então não se preocupa com isso não. A gente vai aprendendo, estudando, que as coisas que foram criadas por Deus e tudo foi criado por Deus, ele tem um time, ele tem o seu modo, ele tem a sua operação, ele tem a sua alteração, mas visto que Deus tudo o que fez, fez para o homem e viu Deus que era bom, naturalmente Deus nunca vai deixar de que as coisas boas de excelência venham a existir. Para favorecer a quem? O planeta Terra, habitado pelo ser humano, que é eu e você e todos nós. Então as pessoas ficam muito preocupadas com o futuro do emprego. Sempre vai existir emprego. Novas profissões estão chegando e outras profissões mais serão criadas e chegarão. Então entenda isso. E como é que é a forma de você não estar desempregado ou disponível para o mercado? É se aprimorar, se aperfeiçoar, estudar, ler, procurar entender os mecanismos novos das novas profissões que estão a chegar, para que naturalmente você possa ocupar naturalmente uma dessas profissões e trabalhar. Então isso é mais uma mensagem diretamente para os jovens, porque é uma preocupação muito grande. Os jovens hoje andam muito preocupados. Ontem mesmo eu orava por um jovem, Deus me impulsionou, né? Nós estávamos num momento muito especial, espiritual da Santa Ceia, e Deus falou comigo 3 vezes. Eu falei, não, não vou não, Deus, não vou não, porque a gente sempre acha que é a nossa posição de querer ir. E eu falei assim, Deus, eu vou testar, se é o Senhor. E cheguei perto dele, abracei ele e falei, você está bem? Ele falou, não estou não, pastor. Então ele vive uns desequilíbrios, naturalmente, emocionais, e ali eu pude abraçá-lo, orar,
e dar uma palavra para ele de conforto, uma palavra de esperança. Então, os jovens estão sendo muito impactados, porque os jovens se tornaram uma juventude ou uma geração muito futurística. Eles querem trazer o futuro para a realidade do presente. Não é assim que funciona, né? O processo de Deus é um processo muito do agricultor. Primeiro, ele não planta, ele primeiro vê a terra. Segundo lugar, que ele observa a terra, ele vê se a terra tem condições para o plantio. Porque muitas vezes nós falamos que vai haver um plantio. A semeadura, ela é livre, a colheita é obrigatória. Esse histórico você já conhece de cor e salteado. Mas a realidade é que a primeira coisa que se observa é a terra. Nós tínhamos uma terra em determinada cidade do interior, e eu falei lá com o caseiro, conversando com ele, eu falei, olha, eu quero fazer uma plantação aqui, etc e tal. E ele foi para a beira da terra, assim, uma terra bem grande, né? E ele falou para mim, Asamor, a terra não está própria para a plantação daquilo que você quer. Eu falei, como é que pode isso? Eu estou vendo a terra bonita, estou vendo aí os matos crescendo. Ele falou, essa terra está ácida. Eu falei, o que? Ácida? Ele falou, está ácida. Você pode chegar perto da terra, ela está não propícia para a plantação a qual você quer desenvolver aqui. E eu fiquei com aquilo na cabeça e não esqueço jamais. Eu falei, mas como é que vai tirar essa acidez da terra? Ele falou, tem métodos, tem tecnologias próximas à natureza para que a gente possa revolver a terra, preparar a terra. Depois de preparar, esperar por alguns meses, presta atenção, de alguns meses, aí você sim pode plantar, aí você sim pode implementar a agricultura que você quer estabelecer neste local. Então, tudo, amados, é um aprendizado. E o primeiro é saber a terra que está sendo observada para o plantio. Em primeiro lugar, ela é própria, não é? Ela está boa, não está? Deve ser plantado agora ou deve ser trabalhada a terra para que depois ela possa realmente absorver a semente que você irá lançar? Tem que abrir os sulcos, tem que irrigar, tem que colocar a água, tem que colocar alguns fertilizantes dependendo da plantação que você vai aplicar. Então, são vários fatores. E voltando para a inteligência artificial, ela te ajuda a saber o tempo, as condições, se são propícias ou não. Então, a gente tem que fazer uma autorreflexão das nossas vidas, coisas que muitos jovens hoje não estão tendo essa visão. Por isso que eu pedi para que você compartilhe esse vídeo para com os jovens. Ele vai ficar um pouquinho extenso, mas compartilhe, ajude pessoas. Aprenda a ajudar, aprenda a favorecer pessoas que muitas vezes querem buscar caminhos e não tem alternativa, não tem opção. Às vezes a família não consegue entender, a família não consegue deliberar, a família não consegue se reunir, ela não consegue transmitir. Uma vez eu cheguei para o meu pai pedindo conselho, quando eu trabalhei aproximadamente 10 anos numa grande multinacional. Eu comecei como estagiário técnico de mecânica, depois eu fiz técnico de eletrônica, depois eu fiz liderança, depois eu fui desenvolvendo alguns conceitos técnicos e básicos na área de tecnologia propriamente dito, depois eu fiz administração de empresa e fui me tornando especialista. Isso levou aproximadamente 10 anos. Depois de 10 anos, eu fui dispensado daquela empresa. E eu fiquei a pensar o que fazer. Se eu sou especialista altamente técnico para determinadas funções na área de tecnologia, de eh, conceitos de comunicação, como essas operadoras hoje de internet, operadoras de telefonia, era a base que eu trabalhava. E eu orava muito a Deus, pedindo uma orientação, e Deus me levou para uma área totalmente desconhecida. O que eu quero dizer, Deus sempre está pronto para atender às nossas necessidades, desde que nós estejamos com uma conexão ideal para com Ele. Porque existem conexões superficiais, existem conexões que não estão em boa sintonia. Você tentou sintonizar alguma rádio de alguns estados ou de alguns países que são longe os sinais, ela fica com ruído, ela não fica com uma boa sintonia na rádio. Fala de rádio, tá bom? Que depende do sinal mais específico de rádio. E você não consegue ouvir porque há muito ruído. Muitas pessoas conseguem ouvir Deus com ruído, mas não entende porque seus ouvidos não estão preparados para ouvir. Então nós temos que ter uma conexão ideal para que entendamos e compreendamos a voz que Deus quer que nós
possamos estar ligados para ouvir. Então, essa conexão é muito importante. Hoje o mundo vive e passa por diversas situações. Aqui que eu estou falando é muito amplo, né? Eu tenho que falar e fechar, porque senão isso aqui vai ficar 1 hora, 2 horas, extremamente cansativo e não prático para um vídeo. Mas o que eu quero dizer é que existem vários caminhos, existem várias propostas, mas você tem que estar definido para uma proposta que você saiba que é a melhor. E Deus tem que estar presente, porque muitas vezes nós preparamos pelo nosso coração os caminhos, mas nem sempre é o caminho que Deus quer e propõe para nós. Então, às vezes, é problema no caminho, há realmente frustrações, decepções, e eu estou falando assim meio lateral aos jovens, que às vezes se decepcionam e se sentem frustrados. Hoje, o índice de doenças psicossomáticas, ela só cresce, e é um tratamento extremamente delicado. Por isso que eu também me especializei um pouco nessa área da psicologia pastoral, de entendimento, e também da naturopatia, porque eu sei que a natureza, pelos seus produtos que Deus já implementou, já colocou na terra para nós, ele é mais ideal para certos tratamentos, para corrigir e dar o melhor rumo mental e físico e humano para as pessoas. Então, eu estou aqui elaborando aqui um contexto bem amplo para que você possa entender a importância de querer buscar aprender e compreender as coisas de uma forma que você possa agregar também a inteligência artificial para te ajudar, para corroborar com a tua vida no dia a dia. Essa inovação, ela facilita a criação de novas tecnologias, soluções para problemas complexos. Ela te ajuda nisso, entendeu? As pessoas, isso sempre as pessoas vê o lado ruim, o lado nocivo. Tudo tem um lado bom, tem também um percentual ruim. Cabe você filtrar. Em uma das cartas está escrito: aprendei de tudo e retende o que for bom. Paulo escreve. Então, você aprende o que é bom, retenha. O que não é, solta aos ventos para que seja levado. Isso também promove para você o que a acessibilidade a uma ferramenta da inteligência artificial pode ajudar pessoas também com deficiências a terem uma vida mais independente. Hoje nós temos os mecanismos de teclado para pessoas que têm dificuldade, deficiências. Então, ela veio ajudar de uma maneira absoluta. Não tem como retroceder. Nós temos que avançar. Então, esses desafios, amados irmãos, nós temos que entendê-los e enfrentá-los, porque a igreja às vezes fica muito à parte, muito à parte. É, tudo é oração, tudo é espiritual. Prezados, nem tudo é só oração. Tudo começa pela oração. Mas a completude, ou segmento, ou prosseguimento de certas coisas são tomadas de decisões que têm que ser sua. Cabe a você, cabe a você, não a ninguém. A oração tem que ser a tua companheira em todo o tempo da tua existência. Mas o aprendizado e o conhecimento tem que ser uma iniciativa tua. Não fique esperando, né? Porque os cristãos eles adotaram uma linguagem que eu acho assim extremamente complicada. Vamos esperar pelo Senhor, mas como é que é esperar pelo Senhor? Nós temos que entender que Deus é absoluto, ok, mas que Deus também te deu livre-arbítrio, te deu sabedoria, te deu competência, te deu estrutura, psico, mente, alma, ser, para que você possa se habilitar. E as pessoas muitas vezes estão esperando Deus tomar decisões que cabe a ele ou a ela. Então, professor Zamor, e o futuro da inteligência artificial em relação à minha vida, à igreja? A inteligência, ela vai te ajudar a criar vários mecanismos. É você pesquisar e ela vai te apresentar. Você orou aqui e você vai buscar aqui. E você vai fazer um encaixe para que esteja mais perfeito possível para a sua vida no dia a dia. E nós vamos depender muito da inteligência artificial como ser humano, estrutura profissional e também com a nossa estrutura da igreja, da religião, que é uma ligação real com Deus no conceito religare, né? Que é uma palavra que origina a religião. É uma religação que havia perdido e o homem a resgatou segundo a eficácia da cruz de Cristo Jesus, tá bom? O professor vai ter impacto social, há uma discussão muito grande
sobre como a inteligência artificial pode transformar a sociedade nos próximos anos. Isso é uma verdade, vai transformar profissões, economia, na vida cotidiana. Você vê que hoje há uma facilidade até de fazer compras pela internet, não só de produtos importados, mas você pode fazer compras nos mercados, fazer compras sem que tenha que sair de casa. Então, tudo isso são facilitações que a tecnologia ela tem te oferecido. A tecnologia ela sempre terá dois lados, o lado que você pode ter dela a sua ajuda e outro lado que pode também ser a parte capciosa, né, a parte ruim. Por isso que você tem que se nutrir de informações para que você possa saber tomar decisões diretivas, decisões mais corretas e para o bem da sua própria existência e vida. Aqui nós oferecemos, através desse vídeo, uma oportunidade, né? Uma oportunidade de você aprender, né? Você está preparado ou preparada para dividir o futuro com a inteligência artificial? Tem que estar preparado, não só para repelir, para criticar, né? A sociedade é muito boa nisso. Algumas críticas, elas são boas, sim, mas nem todas. A gente tem que entender que tem certas coisas que nós temos que fazer uso, nós temos que acoplar aquilo na nossa relação do dia a dia e também para com Deus no dia a dia, para que nós possamos até através da inteligência artificial, eu tenho feito uso dela, entender melhor quem é Deus. Quando nós entendermos quem é Deus melhor, melhor se torna nossas vidas no dia a dia, para que nós possamos seguir e avançar. Essa é a nossa mensagem neste vídeo. O Senhor seja o teu guia. Pega a informação, amplia a tua visão. Deus é bom e até o próximo vídeo.